Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, continuando com a resolução de questões de matemática e suas tecnologias, primeira série do ensino médio, módulo 11, setor A, desvendando habilidades, exercício 1, sobre função quadrática. Caderno do aluno. Atenção, alunos do Colégio Civitas. Então, vamos para os comentários de uma questão sobre gráfico de uma função quadrática. Então, vejam. Questão número 1, desvendando habilidades. Considere as seguintes leis de funções com ambas com domínio real. Função f. F de x igual menos x quadrado mais 6x menos 5. E temos uma função f de x, g de x igual 2x quadrado mais 16. Vamos primeiramente esboçar o gráfico da função f de x igual menos x quadrado mais 6x menos 5. Então, vamos fazer o gráfico aqui neste plano cartesiano devidamente já montado. Como A é negativo, a concavidade dessa parábola será voltada para baixo, ou seja, nós teremos uma curva, uma parábola nesse sentido aqui. Então, a regra é sempre a mesma. Vamos primeiramente obter as raízes dessa função, desde que exista. Basta igualar essa função do segundo grau igual a zero, temos uma equação do segundo grau, onde A é menos 1, B é 6 e C é menos 5. Delta da equação é B quadrado menos 4AC. Então, o delta vai ser 6 elevado ao quadrado menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica menos 5. 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5 dá menos 20. Portanto, o delta dessa equação do segundo grau, representada por esta função, é igual a 16. O que significa isso? Que esta função terá duas raízes distintas, indicando que esta parábola vai cortar o eixo das abscissas em 2 pontos. Então, vamos calcular. Lembrando que a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, vai ficar menos 6 mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4, dividido por menos 2. Então, primeira raiz, menos 6 mais 4 dividido por menos 2. Vai dar menos 2 dividido por menos 2, como aqui é menos com menos, dá positivo. Então, a primeira raiz é 1. Este 1 significa que a parábola vai passar neste ponto aqui no eixo das abscissas. A segunda raiz, x2, vai ser menos 2, menos 6, menos 5, dividido por menos 2. Vai dar menos 10 dividido por menos 2, também será positivo, 5. Então, significa que esta parábola corta o eixo das abscissas no ponto 5 também. Lembrando que as raízes indicam onde a parábola intercepta o eixo das abscissas. Então, vamos lá. Vamos calcular agora, então, vamos colocar o ponto. Eu tenho 1 e 5. Então, a parábola com cavidade voltada para baixo, já tenho praticamente o esboço. Para facilitar, eu vou calcular o vértice da parábola. Lembrando que o vértice do x é dado por uma formulazinha. É menos b dividido por 2a. b é 6, então vai ficar menos 6 dividido por 2 vezes menos 1. Menos 6 dividido por menos 2 dá mais 3. Então, a abscissa do vértice é 3. A ordenada, que é dada por menos delta dividido por 4a, vai ser menos 16, que o delta deu 16, dividido por 4 vezes menos 1. Portanto, menos 16 dividido por menos 4 dá positivo 4. Logo, o vértice tem coordenadas 3, 4. Ou seja, o x é 3
eu vou colocar aqui, e o y é 4. Então, o vértice tem coordenadas 3 e 4. Agora, basta esboçar o gráfico, ou seja, a parábola tem esta posição. As duas raízes estão indicadas aqui, vejam. Então, tenho a primeira raiz, que é igual a 1, que é esse ponto aqui, e a segunda raiz, que é exatamente este outro ponto, x igual a 5. E aqui nós temos exatamente o vértice, ou seja, achando os dois pontos onde a parábola intercepta o eixo do x, desde que exista, e o vértice, eu tenho como fazer o esboço desta parábola. Então, esta é a primeira questão do item A. Questão B. Eu quero esboçar o gráfico desta outra função g de x, 2x² mais 16. Da mesma forma, vamos obter as raízes se existir. Para achar as raízes, nós igualamos esta função igual a zero. A é 2, B é 0, que não tem, C é 16. Então, tenho, como A é 2, a concavidade da parábola será voltada para cima. Ou seja, eu tenho duas posições indicadas por esse coeficiente A. Como A é positivo, eu vou ter esta posição. Naquele exercício anterior, vocês viram que o A era negativo. Portanto, tem essa posição. Vamos obter o delta da equação para verificar se tem raízes. Então, vai ficar b², no caso aqui, 0 ao quadrado, porque b é 0, cuidado, menos 4 vezes 2 vezes 16, dá menos 8 vezes 16, que dá menos 128. Toda vez que o delta for negativo, significa que a função, ou esta equação do segundo grau, quando igualamos a zero, não tem raízes reais. Então, o gráfico vai ficar para cima do eixo ou abaixo. De qualquer forma, eu vou calcular o vértice da parábola para fazer exatamente o esboço. Então, vejam. Menos b dividido por 2a, o b é 0, fica 0. Então, o x do vértice é 0. Então, vai estar neste eixo aqui. O y do vértice é menos o delta. O delta deu menos 128. Então, fica mais 128 dividido por 8. Dividindo isso aqui por 8, dá exatamente 16. Então, o vértice tem coordenadas 0, 16. Como a abscissa é 0, o vértice está no eixo y. Então, vou colocar os números aqui. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Como aqui o x do vértice, o y do vértice 16, eu vou colocar de 8 em 8. 8, 16, 24. Onde que está o vértice? No ponto 0, 16. 0, 16 é esse ponto aqui. Portanto, a parábola tem a concavidade voltada para cima, a boca da parábola. Esse aqui é exatamente o vértice da parábola. Exatamente onde a curva aqui muda de sentido. Até esse ponto aqui, ele está na descendente, depois ele aumenta. Então, esses são os dois gráficos característicos de uma função do segundo grau, do tipo ax² mais bx mais c. Não esqueçam, toda vez que eu tenho uma função do segundo grau, do tipo f de x igual a ax² mais bx mais c, nós temos uma parábola com cavidade voltada para cima ou para baixo, dependendo desse coeficiente A. Então, essas são as duas questões revisando sobre função quadrática. Na próxima videoaula, continuarei com a revisão sobre função quadrática. Gostaram? Não esqueçam, façam a inscrição no canal. Desta forma, vocês podem ativar o sininho e receber as notificações das demais videoaulas do Colégio Civitatis, função quadrática. Se vocês gostaram, não esqueçam, dá um like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal e principalmente uma forma de vocês retribuírem as visualizações
das videoaulas do canal. Se possível, enviem sugestões para que eu monte uma videoaula sobre aqueles assuntos que vocês estão em dúvida. Aquele lembrete final. Se você está na primeira série do ensino médio, cliquem na playlist Colégio Civitatis, o link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.